Olá amigos, olá amigas, hoje vamos falar de um tema bem interessante, em especial para os homens, que é a andropausa. Vou colocar aqui algumas questões que muitas vezes os homens desconhecem a respeito da baixa deste hormônio importante que se chama testosterona, que no homem é o mais importante, mais abundante hormônio, que anda orquestrado com todos os outros hormônios, que também, quando for ser investigado e tratado, deve-se olhar todo o perfil hormonal e não só repor a testosterona, mas que no organismo do homem existe receptor para testosterona em todos os órgãos, no cérebro, no coração, no fígado, na musculatura toda, e não só na parte ligada à sexualidade, à reprodução, à fertilidade, como muitos homens pensam. À medida que o homem vai envelhecendo, após os 30 anos, já começa a haver uma queda na produção da testosterona. E muitas das doenças que vão acometendo os homens com o passar da idade têm a ver com a baixa da testosterona, e isso não é divulgado, não é pesquisado. Muitos médicos também não procuram esse tipo de questão para tratar. Então, por exemplo, você sabia que a hipertensão arterial, tão comum em tantos homens, na maioria das vezes tem ligação com baixos níveis de testosterona? O coração do homem é inundado, um músculo cardíaco, de receptores para testosterona. Baixou um pouquinho, esse coração começa a não dar conta, a não trabalhar tão bem. Os vasos sanguíneos, com pouca testosterona, eles ficam mais rígidos, eles ficam mais endurecidos, eles inflamam mais, eles formam mais placas que obstruem. Então, na maioria das vezes, as obstruções dos vasos, os ateromas, as placas que muitas vezes vão precisar de uma colocação de stent, os infartos, os derrames, têm a ver com baixa de testosterona. O cansaço físico e mental. O cérebro dos homens depende de testosterona para trabalhar. Então, quando os níveis estão baixos, os homens começam a ficar fatigados, com baixa memória, cansados, irritados principalmente. Você pega um homem muito irritável, muito aborrecido, muito pavio curto, pode ter certeza que ele está com problemas na sua produção ou na conversão errada dessa testosterona, que acontece quando esse homem tem problemas metabólicos, quando ele tem principalmente gordura em excesso no abdômen, ou quando ele tem um fígado intoxicado, inflamado, quando ele bebe muita bebida alcoólica. Ele vai fazer uma conversão da testosterona que é boa num tipo de testosterona que não é bacana, que pode ser bastante agressivo para o organismo, e também no estrogênio, que é altamente cancerígeno, principalmente para a próstata. Então, fiquem sabendo que o câncer de próstata é uma doença desta conversão da testosterona em estrona, que é um estrogênio cancerígeno, e não da própria testosterona. Quando muitos homens ficam com medo de usar testosterona, e quando muitos médicos também colocam que a testosterona pode prejudicar a próstata, essa informação não está adequada. O que prejudica a próstata, forma câncer de próstata, além de outras questões que podem ser genéticas e vários outros fatores, mas a testosterona mal convertida nesse estrogênio que é negativo para o organismo, pode prejudicar a próstata sim. Para que essa conversão não aconteça, o homem precisa um bom fígado e precisa não ter gordura excessiva no organismo, principalmente no abdômen, que é onde se forma essa enzima que faz essa conversão. Então, quando você pega uma situação onde um homem tem baixa de testosterona, precisa repor, mas tem esse metabolismo todo alterado, cabe ao bom médico que está assistindo saber se ele pode repor ou se primeiro tem que consertar as questões metabólicas. Porque você repor testosterona num organismo que está completamente inflamado, intoxicado, com muita gordura, com o fígado trabalhando mal, vai ser pior a emenda que soneto. Este homem vai adoecer ainda mais. Por outro lado, você deixar esse homem sem testosterona, porque tem medo do que pode acontecer com a reposição, vai fazer a saúde e a vida desse homem cada vez decrescer mais. Essa pessoa vai envelhecer
muito rapidamente, vai adoecer muito mais, vai ter muito mais problemas cardiovasculares, corre o risco de ter um câncer de próstata, que hoje é o câncer mais comum nos homens e pode levar a consequências graves, e tudo isso pode ser recuperado com um bom tratamento e com a colaboração também da pessoa em mudar seu estilo de vida, se ela tiver hábitos de alimentação, de bebida, de um organismo que está acima do peso, de sedentarismo, que possam estar causando e colaborando com esse processo. Para você diagnosticar, entender quando há uma baixa de testosterona no homem, antes ainda de fazer exames laboratoriais, que podem ser pelo sangue, pode ser pela saliva, é só você olhar o perfil desse homem. Você olhou esse homem de perfil, tem uma barriguinha acentuada, tem um pouquinho de mamas aumentadas, pode ter certeza que essa pessoa está com um problema grave, não só na testosterona, como na formação desse estrogênio, que é altamente cancerígeno. Viu um homem com aquelas mamas um pouquinho aumentadas, pode ter certeza que isso não é só velhice, que isso não é só a idade, mas isso é também já a denúncia de que existe esse estrogênio espalhado pelo organismo, podendo criar problemas bastante sérios. Então, procurem se informar mais, procurem se tratar adequadamente, procurem bons médicos que possam fazer esse diagnóstico e que possam, diante da necessidade, tratar. Existe também a questão da disfunção sexual, que acontece à medida que a testosterona vai baixando, só que essa é tardia. Essa, em geral, vai aparecer 10 anos depois que a testosterona já começou a baixar e bem. Então, antes que chegue nesse ponto, que já é uma consequência bem tardia da crise na formação e na distribuição da testosterona, todas essas outras doenças que foram aqui citadas podem já estar se apresentando e denunciando um problema. Então, amigos, procurem todas essas ajudas e boa sorte. Nos vemos num outro vídeo.